Então vamos botar aqui algumas questões referentes ao estudo do sinal, como a gente combinou ontem. Deus maravilhoso, Filho quer fazer também. Deste homem que está morto. Aí só para a gente pegar aí o pensamento, eu vou fazer mais um caso aqui. Isso. Tô falando tudo isso. Certo. Digamos que eu quero fazer o estudo do sinal desta função aqui. Lembrando que esse y ele pode aparecer como um y ou nesse formato, certo? Como? Lembrando que uma função ela pode aparecer de duas formas, com o y aqui na frente ou f de x, certo? Certo. É a mesma coisa. Y e f de x significa a mesma coisa quando trata de função, viu? Mas só desses dois jeitos, né? Isso. O jeito que aparecer, já sabe que é função, viu? Certo. Que o que vai interessar na conta é a expressão algébrica que vem no segundo membro, né? Sim. Aí a gente tem aqui, no estudo do sinal, como a gente viu, temos três situações. A primeira é quando a função é negativa, a segunda é quando ela é nula, e a terceira é quando ela é positiva. Ou seja, para que a função seja negativa, toda essa expressão aqui, menos x mais 1 sobre 5, tem que ser negativa, não é isso? Isso. Pronto. Aí como é que a gente lidar com essa conta aqui? Há uma divisão por 5 aqui, né? Sim. Então eu cancelo como essa divisão? Multiplicando por 5. Isso, então eu multiplico toda essa desigualdade por 5, essa sentença. Então, esse 5 aqui vai dividir com o 5 que está embaixo e vai cancelar, né? Vai Sim. ficar só menos x mais 1 menor que 0 vezes 5, 0. 0. Então, conseguimos eliminar o 5 que está no denominador. Aí agora, qual é o próximo passo aqui? Fazer... Pera, pra lembrar. Multiplica por menos 1. Nesse momento, Ah, não. Tem que colocar todos os x de um lado. isso. Aí fica como? Fica menos x menor 0 menos 1. Isso. E agora? Agora multiplica todos por menos 1. Não, ainda tem que Não. resolver isso aqui. Menos x menor do que 1. Do que menos 1. Isso. Agora sim, multiplica por menos 1. Fica x maior do que 1. Isso. Você nota que se eu tivesse lá em cima já multiplicado por menos 5, esse problema já teria resolvido desde antes, né? Mas aí a pessoa escolhe se vai fazer essa multiplicação já lá no início ou se deixa para multiplicar por menos 1 depois. Tanto faz, né? Sim. Então isso significa que a função ela é negativa, tá? Sempre que x for maior que 1. Automaticamente ela vai ser nula exatamente quando x é igual A 1. a 1.
E ela vai ser positiva no contrário lá, né? Uhum. Quando x for menor que 1. Esse é um caso de uma função decrescente. Por isso que ela tem essa característica do sinal aqui ser invertido com relação ao que está lá no início. Então, Certo. tendo relembrado o que a gente fez ontem, vou botar agora aqui para você fazer e a gente corrigir. Para cada caso, faço o estudo de sinal da função. Aí, primeira função, y igual a menos x mais 7, b, y igual a x sobre 3 mais 4, c, y igual a menos 2x menos 3, d, y igual a 2x menos 1, y igual a 4x mais 6, e f, y igual a menos 3x menos 1.
Pronto, terminei. Então, vamos lá. A letra A eu não consegui fazer. A letra A. É y igual a menos x mais 7. Então vamos ver. Primeira situação, quando y é negativo. A segunda, quando a função é nula. E a terceira, quando a função é positiva. Para a função ser negativa, menos x mais 7 tem que ser menor que zero. E aí, o que a gente faria agora? Coloca todos os que tem x de um lado. Isso, e ficaria como? Menos x menor do que zero menos 7. E agora? Agora multiplica por... Não, agora faz menos x menor do que menos 7. Isso. Agora multiplica por menos 1. Isso. Que fica x maior do que 7. E onde foi que você tinha ficado com dúvida nela? Não, é porque eu tinha feito errado. Pronto, aí achou isso aqui. A situação 2 é quando x é igual a 7, né? Isso. E a terceira é quando x é menor que 7. Certo. Então vamos lá. Item B, situação 1, quando a função é negativa. Quando x elevado a 3 mais 4 X sobre 3, né? é menor do que zero. Isso, aí faz o que agora? Multiplica por 3. Isso. Não, é por 3 mesmo. Isso mesmo. Que fica x mais 4 menor do que zero. Por que mais 4? Não, multiplica. É mais 12 Isso. menor do que zero. Isso. E agora? Agora fica x menor do que zero menos 12. Isso. X menor do que 12. Do que menos? Do que menos 12. Isso. Pronto, aí o caso 2, ela é nula, exatamente quando x é igual a menos 12, e ela é positiva quando x é maior que menos 12. Bem fácil, né? Sim. Item C, y igual a menos 2x menos 3. Situação 1, quando é que ela é negativa? Fica quando menos 2x menos 3 é menor do que zero. E agora? Agora fica 2x, menos 2x
menos 0, mais 3. Não. Menor que 0, mais 3. Menor que 0, mais 3. E agora? Fica menos 2x, menor que 3. E agora? Multiplica por menos 1. E agora? 2x menor do que menos 3. Maior. Maior do que menos 3. E, finalmente, X é maior do que menos 3 sobre 2. isso. Segundo caso, a função é nula quando x for igual a menos 3 sobre 2. isso. E ela será positiva quando X for maior do que menos 3 sobre 2. maior? Não, quando for menor. Menor, porque maior já está no outro caso, né? Pronto. Partindo para o item D. Y menor que 0. Vamos lá. Quando 2x menos 1 for menor do que 0. E agora? 2x menor do que 0 mais 1. Agora 2x menor do que 1. X menor do que 1 sobre 2. Isso. Quando é que y será igual a 0? Quando x for igual a 1 sobre 2. E maior que 0? Quando x for maior do que 1 sobre 2. Ok. Item é y igual a 4x mais 6. Y menor que 0. 4x mais 6 menor do que 0. E agora? 4x menor do que 0 menos 6. E agora? 4x menor do que 6. Do que Do menos quê? 6. Isso. E agora? X menor do que menos 6 sobre 4. Dá para simplificar? Dá. X menor do que 3 sobre 2. Isso. Y é 0 quando? X foi igual a 3 sobre 2. E Y é maior que 0 quando? X for maior do que menos 3 sobre 2. Pronto. Você vê que você pode começar a conta por qualquer uma dessas casas. Você pode começar fazendo essa conta na igualdade mesmo, né? Sim. Ou no outro que é maior. Isso não importa, porque no final das contas a coisa é a mesma, né? Aí como eu já costumo logo já fazer já na ordem mesmo. Certo. Porque se Também você... acho melhor fazer na ordem. porque aí já fica simples, né? E se fosse na igualdade, você só ia saber o parâmetro. Você não ia saber se aqui seria menor ou maior, porque às vezes inverte ou não, né? Sim. Aí teria que recorrer ao gráfico, né? Essas coisas. Então, é bom fazer ou no menor ou no maior primeiro. Mas aí a gente faz na ordem mesmo, né? Aí já fica resolvido. E a letra F, Y igual a menos 3x menos 1. Então, para y menor que 0. É menos 3x menos 1 menor do que 0. E agora? Menos 3x
menor do que 0, menos, mais 1. Isso, Menos 3x menor do que isso, 1. Multiplica por menos 1, isso, que fica 3x maior do que menos 1. isso. É agora x menor do que menos 1 sobre 3. Tem certeza que é menor Não, maior. que menos 1 sobre 3. E aí o restante é automático, né? Y é 0 quando X for igual a menos 1 sobre 3. e y será positivo Quando x for menor do que menos 1 sobre 3. Perfeito. Estudo sinal, você já está bastante ok. Não tem nada a acrescentar a respeito. Bom, eu queria que você mandasse para mim exatamente o que ele lhe cobrou sobre o assunto de circunferência. Deixa eu ver. Deixa eu pegar. Porque a circunferência tem muita coisa, né? Eu tenho que saber exatamente do que, para eu não falar coisa que não vai cair, né? Certo. Deixa eu pegar aqui. Ok. Comprimento da circunferência, né? Sim. Tem mais alguma coisa em cima desse assunto? Tem coroa circular, setor circular A área do círculo, né? e segmento circular. Só isso. Quer que manda foto? Mande só para. Aqui. Ainda presta nisso? Acho que não. E Certo, área do setor circular. Esse assunto de áreas, ele vai cobrar só a área do círculo, é? aí eu acho que sim. Dê uma olhada no livro, se é só sobre círculo esse capítulo. Área de círculo, né? É. Tem aqui triângulo e quadrado também. Mas tem o nome assim, área do triângulo, área do quadrado. Não, só a área do círculo. Ah, tá. É porque aí quando eles colocam aí, às vezes é quando esse triângulo e o quadrado tá dentro do círculo, né? Sim, Ah, certo, certo. Então é só área do círculo mesmo. isso. Pronto. Então, praticamente hoje a gente talvez nem precise das 3 horas todas, já que agora só falta pouco assunto e aí a gente, qualquer coisa, se for, a gente pode preencher com alguma outra coisa que você ainda queira treinar mais um pouco, mas aí você me avisa. Certo. Então vamos falar sobre o círculo. Eu vou aproveitar e abrir aquele programa que ele dá uma visibilidade melhor do que eu riscando.
das coisas que o professor está te passando, Felipe. Tá visualizando aí, né? Sim. Ok. Vou só tirar esses eixos aqui para ele ficar totalmente em branco. Pronto. Então, primeiro, você sabe o que é um círculo? Um círculo. Pera, porque tem diferença entre círculo e. Deixa eu tentar lembrar. Eu sei que você sabe olhar para um círculo e dizer isso é um círculo. Agora, matematicamente falando, você sabe o que é um círculo? É uma superfície plana, limitada por uma circunferência. Isso? Realmente, assim, as pessoas elas têm uma certa dificuldade de falar de círculo, porque eles imaginam que o círculo é essa parte interna aí que está limitada pela circunferência, né? Sim. Mas, na verdade, na matemática mesmo, quando a gente estuda na universidade, essa parte interna que você falou recebe o nome de disco. O círculo, ele pode, sim, incluir isso que você falou, o disco mais a circunferência, certo? Certo. Agora a circunferência, para ficar mais clara a minha pergunta, o que seria a circunferência? Já que você falou que a circunferência é essa curva aí, né? Sim. Qual é a característica principal dela? Deixa eu ver aqui. Não sei. Então, o círculo, na verdade, ele funciona assim. Imagine que você tem você pega uma estaca, certo? Certo. Aí enfia no chão, amarra uma corda e no final da corda você coloca uma outra estaca de pontuda, né? Sim. E aí você começa a ir girando, né? E ele vai formar isso aqui, né? Sim. Só que aí você nota, vou botar mais ou menos aqui um ponto aqui na circunferência. Você nota, vamos supor que aqui a estaca está no centro e essa outra aqui que vai andando, né? Sim. Essa linha aqui, ela permanece igual para qualquer lado que você vai andando, né? Ela não muda de tamanho, né? Sim. Significa que qualquer ponto que você tiver sobre essa curva, a distância dela em relação ao centro é sempre A a mesma. mesma, né? É isso que é um círculo, uma circunferência. É um conjunto de pontos que equidistam, ou seja, possuem a mesma distância em relação ao centro. É só isso. Certo. Aí aqui nós temos essa circunferência aqui. Eu vou dar um nome para ela. Vou chamar de. Deixa eu ver se minha forma está certa. Vou chamar dessa letra C aqui, o nome da nossa circunferência. Certo. O raio, vou chamar de R minúsculo. Lembrando que raio representa a medida, né, da distância do centro
a qualquer ponto que está na linha da circunferência. Sim. Vou chamar aqui o centro de O. E esse ponto genérico aqui eu vou chamar de ponto P. Aí a primeira coisa que ele vai falar é sobre o comprimento da circunferência. Eu não vou dizer exatamente como é que a fórmula chegou nisso aí, né? Porque não é o caso. Deixa eu mudar aqui essa... Vou chamar aqui de círculo. Deixa eu ver se está certo. Vou chamar de gama. Aí, de acordo com o que você estudou, o comprimento do círculo, que a gente chama de C, é o produto, é o dobro, no caso, né? É o dobro do número π vezes o raio. Então, 2 vezes π vezes o raio é o comprimento dessa linha aqui, certo? A volta completa. Se esse raio aqui for 5, o comprimento vai ser 2 vezes 5 vezes o valor de π. Aí o valor de π vai depender de quantas casas decimais ele vai querer considerar, se só uma casa decimal, ou 2, ou 3. No material que ele passou para vocês, que você tem aí, eles colocam várias, para exemplificar, e como sendo o número, ele bota várias casas decimais, p vale 3,14, 159, 2, 26, 53 e 59, e esse número continua. Você percebe que ele não é uma décima periódica, né? Sim. Você não vê nenhuma repetição periódica aqui associada, porque ele é um número irracional. Então, geralmente, quando faz nos cálculos, ele manda levar em conta apenas as duas primeiras casas decimais, então 3,14. A área do círculo, ela é dada por o número π multiplicado pelo quadrado do raio. Como assim? A gente pega o raio, eleva ao quadrado, certo? Certo. E multiplica em seguida pelo número π. Então, para exemplificar, digamos que esse círculo tem raio 5, certo? Como a gente falou no início. Certo. Se ele tiver raio 5, vou compartilhar agora lá a lousa. Então, π pode ser qualquer número? Não, π é esse número aí que eu escrevi. Π igual a 3,14, 15, 9, certo? O que pode ser qualquer número é o raio. Então, o π nunca vai mudar, vai ser sempre isso. É sempre isso, porque π já é um número. O π ele foi descoberto como? Uma das formas que eu descobri o número π, e é até por isso que se surgiu essa forma do comprimento da circunferência, ela surgiu em cima disso aí, que foi o quê? Eles pegaram o círculo, digamos assim que eles pegaram um círculo, uma corda, né? Fizeram uma corda. Estou tentando dar um exemplo. Pegou uma corda, colocou ela no formato de um círculo, né? Sim. Daí dá para saber qual é o comprimento da corda, né? Só pegar ela e esticar, né? Sim. Aí tem o comprimento dele. Colocou no círculo e viu quem era o raio. Quando dividir o comprimento do círculo
pelo raio encontrado ao formar esse círculo, eles encontraram um número parecido com esse aqui. E aí eles pegaram outros círculos de tamanhos diferentes, e sempre quando dividia o comprimento pelo raio, o número sempre tendia para esse número aqui. E aí a computação ela foi avançando, né? E aí eles foram percebendo que esse número aí ele era sempre fixo. Havia um padrão. Então, sempre dividir o comprimento do círculo pelo raio, não, pelo diâmetro, que o diâmetro é o dobro do raio, por isso esse 2 aqui, certo? Ao dividir o círculo pelo seu diâmetro, qualquer círculo de qualquer tamanho sempre dava esse número aí. E aí eles perceberam que era um número especial para que tenha essa propriedade, né? Sim. E aí batizaram ela com o nome da letra π, a letra grega π. E aí π tem esse valor aí. Existem outros números também especiais, mas que, como o número de Euler mesmo, por exemplo, que é 2,73, está muito ligado a questões de radioatividade, essas coisas assim, sabe? Uhum. Então, mas é só para você ver que essas coisas não surgem porque eles acharam, eles não chegaram e disseram, o π vai valer isso. Não, na matemática as coisas não funcionam dessa forma. Sempre tem um porquê. Certo. Aí, vamos agora para a lousa. Aí nós vamos fazer aqui como exemplo. Vou botar aqui as formas. O comprimento é 2 vezes π vezes o raio. A área é π vezes o quadrado do raio. E vamos escrever o π aqui como aproximadamente 3,14. Já que ele é um número irracional, tem decimais, tem infinitas casas decimais, então não tem como trabalhar com infinitas casas decimais, né? Então a gente sempre considera até a segunda casa decimal porque a margem de erro já é bem pequena. Aí, por exemplo, considerando o círculo de raio, vou botar 4. Aí a gente considera um círculo de raio 4. Quem vai ser o comprimento desse círculo? 2 vezes 3,14, que é o valor de π, né? Sim. Vezes o raio, que é 4. E aí é só multiplicar. 2 vezes 3,14 vezes 4. Quanto é que dá aí? Deixa eu ver aqui. Vinte e 25,12. Vou botar aqui 25,12. Se for em centímetro, vou supor que seja centímetros, vai dar aproximadamente 25,12 centímetros. A área vai ser o número π, que é 3,14, multiplicado pelo quadrado do raio, ou seja, 4 ao quadrado. Como a potência resolve primeiro, né? Então eu repito 3,14 e 4 ao quadrado dá... 4 ao quadrado dá 16. E reveja aí quanto é que dá 3,14 vezes 16. Certo. Cinquenta vírgula 24. Então ele vai ter 50,24 centímetros quadrados, que aí, como já é área, né? Sim. A unidade de medida é sempre ao quadrado. Quando é volume, é elevado ao cubo, né? Pronto, sim. Então, isso aí é a parte básica do conteúdo, né?
Aí onde é que vem agora a ideia dos problemas, certo? Certo. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. É interessante você saber a diferença do que significa circunscrito e inscrito. O que quer dizer circunscrito e o que quer dizer inscrito? Quando a gente pensa em imagina algo que está interno, né? Sim. Então, inscrito quer dizer que está dentro, digamos assim. Circunscrito é o que está por fora. Então, quando eu falo de um triângulo inscrito na circunferência, quer dizer que esse triângulo está dentro da circunferência, né? Está contido lá dentro. Se ele está circunscrito, então ele está por fora da circunferência. A circunferência que está dentro dele, certo? Certo. Aí é interessante um problema que ele colocou aqui. Vamos comentar um pouco sobre ele. Ele fala de um triângulo ABC que tem medidas, tem as seguintes medidas. Deixa eu desenhar o triângulo. Um triângulo ABC, onde AB mede 6 centímetros, BC mede 8 centímetros e AC mede 10 centímetros. Aí ele quer saber a área do círculo circunscrito a ABC. Ou seja, se o círculo está circunscrito, ele está por fora, né? Sim. Então a ideia é essa. Vou tentar fazer um círculo aqui meio sinistro, só para dar ideia. Eu acho melhor recorrer àquele aplicativo. Vamos fazer aqui um triângulo. E agora colocar um círculo. Circunscrito. Ficou bem melhor assim. Tá aqui o triângulo, um círculo circunscrito. Vamos colocar as medidas. Primeiro colocar quem é A, quem é B, quem é C, né? Sim. Esse aqui vamos chamar de vértice A. Esse aqui de vértice B. E esse aqui de vértice C. As medidas. Esse lado aqui. AB mede 6 centímetros. Esse aqui, 8. E esse, 10. Ele quer saber a área desse círculo aqui.
Olhando assim para a figura, a gente não tem exatamente uma ideia correta a respeito dele, né? Porque a gente não sabe exatamente onde é que está o centro desse círculo. Porque para a gente saber a área do círculo, a gente precisa saber de onde é o centro, né? A gente precisa. Sim. E como é que a gente faz para descobrir o centro? Para isso, eu preciso primeiro verificar se esse triângulo tem alguma coisa que a gente não sabe. Voltando lá para a lousa, é que é o seguinte, às vezes um problema vem, mas ele vem muito solto, e aí a gente às vezes não tem aquela informação, e aí a gente precisa recorrer a muitas outras que a gente já viu em algum lugar. Uma dessas é, o triângulo ali tem as seguintes medidas, 10, 8 e 6. Observe o seguinte, que 10 ao quadrado é quanto? É 100. 8 ao quadrado. 8 ao quadrado. 64. E 6 ao quadrado? 36. Observe que 36 mais 64 dá 100. dá 100. Ou seja, que 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado dá 10 Ao quadrado. ao quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Então ele está afirmando para mim que aquele triângulo lá é retângulo. Certo. Então, se ele é retângulo, uma característica que tem dos triângulos retângulos é que dos triângulos retângulos é que quando eu tenho um círculo circunscrito nele, a hipotenusa é um diâmetro desse círculo. Como assim? Vamos voltar lá e ver como é que a figura deveria ser na realidade. Então, essa figura aqui, a gente cancela ela. E aí a gente faz o seguinte, pega um círculo. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, tem aqui o diâmetro. E aí eu posso, qualquer ponto, vou pegar aqui qualquer ponto só para exemplificar. E aqui está nosso triângulo retângulo. Eu sei que ele é retângulo por causa de outra propriedade que tem no círculo, certo? Mas que não vê exatamente o caso. Que é uma coisa que ele deveria ter explicado para você no assunto, mas não se explicou. Mas o importante é tanto que o exercício desse é resolvido, né? Não é um exercício para a pessoa fazer. É Sim. só um exemplo que ele coloca. Então a gente tem aqui o triângulo Fica retângulo. com Deus. A hipotenusa a gente viu que mede 10, né? Sim. Esse outro aqui, vamos chamar de 8, porque ele está maiorzinho. E esse aqui a gente vai escrever o 6, que é o outro valor dele. Pronto. A gente já sabe que a hipotenusa, ela passa ela se torna um diâmetro desse círculo. Quer dizer isso, diâmetro? O diâmetro é aquela corda que passa pelo centro. Certo. Logo, se ela passa pelo centro, o centro divide essa hipotenusa em duas metades, né? Sim. Essa primeira, que a gente vai dizer que é 5. E essa outra, que a gente vai, que também mede 5. Nossa, R$ 9, amor? Então, a gente já sabe quanto mede o raio, não é isso?
Sim. Logo, então, qual vai ser a área desse círculo circunscrito? A área desse círculo circunscrito vai ser o número π, que é 3,14, né? Sim. Vezes o raio ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado. Ou seja, 3,14 vezes 5 ao quadrado, que é 10. Não, 25. 25. E aí você faz aí 25 vezes 3,14. Quanto dá? Deixa eu ver. 78,5. Então, a área é aproximadamente 78,5 centímetros quadrados. Lá no livro, se você olhar, só está 25 pi centímetros quadrados, né? Sim. Por quê? Porque ele não quis trocar o valor do pi pelo seu, ele não quis trocar a letra pi pelo seu valor, certo? Certo. Aqui, quando a gente troca, ele vai dar um valor mais preciso. Então, essa é a área do círculo circunscrito. E se fosse a área daquele círculo, de um círculo inscrito, que, ou seja, seria o círculo que está dentro da... O círculo que está dentro da... Oi? Da área. Dentro do triângulo, né? Sim. Se a gente conseguisse botar um círculo aqui dentro do triângulo. David, espera só um pouquinho. Certo. Pronto. Então, no caso de um círculo aí dentro, eu não sei se eu vou entrar muito em detalhe nisso aqui, para não confundir sua cabeça. Vamos deixar só esse mesmo. Porque a ideia aqui é só lidar com situações em que a gente calcula a área do círculo, né? Sim. Vamos falar do setor circular. Então, o setor circular seria o seguinte: eu tenho um círculo, aqui o raio não, o centro. O setor circular é como se a gente imaginasse uma pizza redonda e tirasse uma fatia, né? Partindo certinho desde o centro. Esse pedacinho aqui a gente chama de setor circular, que aqui tem um ângulo que a gente vai chamar de ângulo alfa, certo? Certo. A gente sabe que o círculo, ele completo, em termos de ângulo, corresponde a 360 graus, não é isso? Isso. Aí a questão é, se a gente pegasse e dividisse na metade, né? Sim. Que é 180, né? Ou seja, quando eu divido 360 por 180 dá 2, né? Sim. Significa que ao dividir, eu estou pegando a metade do círculo. Se eu dividir em 4 partes, ou seja, cada um 90 graus,
Ou seja, se eu dividir 360 por 90, dá 4. Ou seja, um pedaço desse representa a quarta parte do círculo. Então, para eu saber qual é a área de um setor circular, basta pegar a área total do círculo e dividir por essa razão. Como assim? Vamos supor que eu tenho um círculo de raio 8, certo? Certo. E eu quero a medida desse setor circular, onde esse ângulo aqui mede 60 graus, certo? Certo. A questão é, eu sei que o todo é 360. Sim. Quantas vezes esse 60 cabe aqui? Ou seja, quantas fatias de 60 graus eu consigo tirar desse círculo, né? Então, basta dividir 360, que é o total, né? Sim. Por 60. Dá quanto? 6. Dá 6. Significa que eu consigo fazer 6 desses aqui dentro, né? Sim. Então, a área de um desses é um sexto da área total, né? Sim. Então, para isso é só calcular a área total. Um sexto de π vezes 8 ao quadrado, não é isso? Sim. Porque π vezes 8 ao quadrado, né, a área total. Sim. Bom, então é um sexto vezes 3,14 vezes 64. Aí você vai fazer aí 64 vezes 3,14 dividido por 6. Deixa eu ver aqui. Ali no final é 64? É, que é de 8 ao Certo. quadrado. 64 vezes 3,14 dividido por 6. Pera. É 1 sexto vezes 3,14. Isso, mas esse 1 sexto significa que você vai dividir por 6. Ah, certo. Então você resolve logo 3,14 vezes 64 e aí divide por 6. Dá 34,49. E aí 33333. Vamos deixar até aí mesmo, 34,49. Então, aproximadamente isso aí. Então, a área do setor circular é isso. Você pega 360 graus, divide pela medida do ângulo, certo? Certo. Você vai achar um valor aqui, um valor que eu vou chamar de x. Esse x aqui, ele pode ser, esse valor de x é o número pelo qual você vai dividir no final, a área total. Ou seja, a área do círculo dividido por x. Que é o que a gente fez aqui. Pegou a área do círculo e dividiu por 6, certo? Certo. Se esse alfa aqui fosse 90, como a gente fez aqui, ia ser dividido aqui por 4, certo? Certo. Bem fácil o setor circular, né? Não achei não. É você pegar, na verdade, dividir a área pelas fatias. Você mesmo disse que aqui dá 6 fatias, né? Sim. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 fatias iguais. Qual vai ser a área de cada uma? É só pegar a área total e dividir por 6, né? Sim. Então, a área é 3,14 vezes 8 ao quadrado. Essa é a área. Aí, ao dividir por 6, eu tenho a área de cada fatia. Certo? Certo. A mesma coisa é esse aqui. Aqui, cada um foi dividido em 4 fatias. Eu pego a área total e divido por 4, para saber a área de cada fatia.
Outra coisa que acontece quando a gente fala de círculo é a área da coroa circular. O que é coroa circular? É como se você tivesse dois círculos, um dentro do outro, certo? De modo que o centro dos dois círculos seja o mesmo. Aqui o raio do círculo maior, que eu vou chamar de R maiúsculo, e o raio do círculo menor, que eu vou chamar de R minúsculo. Aí ele quer saber a área só dessa parte aqui, como se fosse uma rosquinha, né? Sim. Uma rosquinha redonda. Aí como é que seria? Eu só sei calcular a área do círculo, não sei calcular dessa parte. Então o que é que eu faço? Você percebe que essa parte aqui é justamente... você percebe que isso aqui é você pegar o círculo maior e retirar essa parte interna? Sim. Então, a área do triângulo, ou do círculo maior, ou seja, a área dessa partezinha que eu quero é pegar a área do círculo maior, que é π vezes o raio ao quadrado, né? R maiúsculo ao quadrado, né? Sim. E retirar, ou seja, menos a área do menor, ou seja, π vezes o R minúsculo ao quadrado. É isso aí. Aí digamos, por exemplo, que o raio do maior seja 5 centímetros e o do menor seja 3 centímetros. Qual vai ser a área desse setor circular? A área vai ser π vezes 5 ao quadrado menos π vezes 3 ao quadrado. Ou seja, π vezes 25 menos π vezes 9. Ou seja, π vezes 25 é 25π. E 9 vezes π, 9π. 25π menos 9π, 16π. E aí é só trocar o π agora pelo seu valor, 3,14. 16 vezes 3,14, a gente já fez essa conta antes, né? Que daria 50,24. Então, você tira a área você faz a área do maior, faz a área do menor e retira. É isso que é feito na área da coroa circular. Certo? Certo. A do segmento circular vai ter um círculo e aí de repente passou uma linha aqui. Aí ele quer saber a área dessa parte aqui. Aqui está o centro, certo? Aí o que a pessoa faz? A pessoa liga aqui, um traço, outro aqui, e aí você tem um triângulo, né? Sim. Se você observar, daqui até aqui e daqui até aqui, o que a gente gerou aqui foi um setor circular, né? Sim. Que vai desse ponto até esse aqui. Então, a área do setor. E eu quero só essa partezinha. Então, é pegar esse setor todinho e retirar esse triângulozinho formado, né? Sim. Então, menos a área do triângulo. Então, você calcula duas áreas, a área do setor e a área do triângulo. Digamos que essa linha aqui, quando a gente passou e formou o setor circular, esse setor circular aqui tem a medida de 120 graus, certo? Certo. Digamos que esse ângulo mede 120 graus. E que o raio aqui meça 4 centímetros. Qual vai ser a área dessa partezinha aqui que ele quer? Para isso, eu vou fazer o seguinte: vou fazer a área do setor circular, vou chamar de AS, certo? Certo. Vai indicar que a área do setor, que é o quê? A área do setor eu tenho que calcular a área total, que é π vezes o raio ao quadrado, não é isso? Isso. Vai dar 16π. Não vou nem trocar o valor de π, certo? Deixa para trocar no final. 16π centímetros quadrados. É a área do maior, do coisa maior. Eu vou botar até um número mais interessante, em vez de 4, vou botar 6, para que a conta fique mais bonita.
Para não ficar dando fração à toa. Sim. 36. Como esse setor circular é de 120, quantas vezes o 120 cabe no 360? Deixa eu ver. Duas? Duas. Quanto é 360 dividido por 120? Ah, 3. 3. Então, significa que eu posso ter 3 desses aqui, né? Sim. É porque eu Então, tinha colocado 121 sem querer. isso. Então, quando eu divido por 3, já que ele é a terça parte, né? Sim. O resultado vai dar 12 pi centímetros quadrados, não é isso? Isso. Essa é a área do setor. Ou seja, já posso trocar agora o 12π por 12 vezes 3,14, que dá quanto? Como? Eu posso trocar agora o 12π por 12 vezes 3,14. Π não vale 3,14 aproximadamente? Sim. Pronto, aí quanto é que dá? 37,68. Pronto, 37,68. Agora, o que é que eu preciso saber? A área desse triângulo aqui, que é a parte que eu quero eliminar para ficar só aquela parte, né? Sim. Porque essa área que eu calculei, ela inclui isso aqui que eu estou procurando, mais o triângulozinho, certo? Certo. Se esse círculo tivesse aqui vou até botar na visualização melhor, digamos que tivesse assim, né? O setor é isso tudo aqui, aí, né? Sim. Aí eu quero só essa partezinha aqui, então eu tenho que retirar essa, né? Sim. Então a ideia é essa. Então como é que a gente lidar com uma situação dessa? O triângulo que a gente tem aí, ele está mais ou menos assim, né? Nós temos aqui um triângulo isósceles, por que isósceles? Porque tem dois lados iguais a 6, né? Que é o raio. Sim. E tem esse outro aqui que eu não sei exatamente quanto ele mede. Aí, como é que eu descobriria a medida desse triângulo? Ou, no caso, sendo que aqui é 120 graus. Como é que eu conseguiria achar a área? Dividindo por 6? Não, porque a única fórmula da área do triângulo que geralmente é conhecida é base vezes altura dividido por 2, não é isso? Isso. Tem uma outra que usa semiperímetro, essas coisas. Deixa eu ver se tem se ele te mostra de uma forma mais simples, porque existe uma forma de saber chamada lei dos cossenos, mas eu não sei se você estudou lei dos cossenos. Você já estudou isso? Não lembro. É porque ele utiliza aqui umas coisas seno, cosseno. Você deve ter estudado alguma coisa assim, né? Sim. Que eu tô vendo aqui que ele tá falando de seno, de cosseno. Existe uma fórmula, quando você tem isso aqui, que a área do triângulo é a seguinte: o quadrado do raio vezes o seno do ângulo dividido por 2, certo? Quando Certo. você tem o ângulo e tem dois lados aqui. Que nesse caso aqui está tratando da situação de raio, né? De um triângulo isósceles. Aí você saberia dizer qual é o seno de 120? Não. É complicado mesmo, né? Porque para isso você precisa realmente saber, para poder calcular, você precisa saber quem é o seno. Você sabe qual é o seno de
60? Não. Então é bom a gente focar só nas outras que a gente viu até aqui. A gente dá uma pausa nessa, porque para você poder resolver isso aí, realmente você já precisaria ter estudado isso aqui. Tem alguma questão assim que você queria ver desse exercício aí? Espera só um pouco. Deixa eu ver. Quando você procura aí, eu vou aqui ao banheiro. Certo. E aí, encontrou algum? Sim. Manda a foto para mim. Certo. Pronto, uma pergunta boa. Então, essa aí tem a ver com aquela última que a gente viu, que é de coroa circular, né? A gente imagina um círculo grande, um círculo interno, todos dois tendo um centro igual. A figura não está perfeita, mas é só para ter ideia, né? Sim. Aí aqui está o raio do círculo menor, 150 metros, e o raio do círculo maior, 200 metros. E aqui é uma pista, né? Sim. O engenheiro projetou uma pista de corridas na forma de uma coroa circular, conforme mostrado no desenho a seguir. Calcule o custo do asfalto para pavimentar a pista, sabendo que o metro quadrado de asfalto custa R$ 90. Ou seja, ele está falando que 1 metro quadrado custa R$ 90, né? Sim. Então, para isso, a gente tem que calcular a área da pista, né?
Sim. Que essa borda aqui, que faz parte do círculo maior, quando a gente exclui essa parte interna, né? Sim. Então, vamos ver qual é a área do círculo maior. A área que a gente vai chamar de área 1. A área do círculo maior o raio é 150. Então, é π vezes 150 ao quadrado. 150 ao quadrado é 150 ao quadrado. 22.500. isso. Π metros quadrados. A gente não vai mexer no π agora não, certo? Certo. Só no final. A área 2, essa área do círculo. Essa aqui que eu fiz é do círculo menor. A área 2, que é do círculo maior, é π vezes 200 ao quadrado. E 200 ao quadrado dá 40.000. π metros quadrados. Então, a área grande é 40.000. Esse pedaço interno é 22.500. Então, a parte que eu quero é a diferença, né? Sim. Então, é a área do maior menos a área do menor. Ou seja, 4.000 menos 40.000 menos 22.500, quanto dá? Quanto? Ah, pera. 40.000 menos 22.500. 17.500. 17.500 π metros quadrados. Agora é que a gente vai trocar o π por 3,14, certo? Certo. Multiplique 17.500 vezes 3,14. Dá 54.950. Metros quadrados. Pronto. O metro quadrado custa 90. Então, 54.950 metros quadrados é pegar 90 vezes isso, né? Uhum. Então, o custo vai ser de quanto? 54.950 vezes 90. Quanto dá? 4.945.500. Pronto. Pistazinha barata essa, né? Uhum. Viu? Problema bem interessante, né? Não foi difícil. Sim. E aí é praticamente isso, assim, o básico dessa parte de círculo. De tudo que a gente revisou até aqui. Tem alguma coisa que você queira destacar ou dá para enfrentar a prova já? Sobre esse assunto de circunferência, é bem difícil, eu achei. Então vamos ver. Tem algum outro problema referente a esse assunto aí que você queira destacar? Deixa eu ver aqui. Que não seja sobre aquela parte de segmento, porque envolve seno, que aí não vai dar para a gente resolver se você ainda não sabe bem sobre esse assunto, né? Eu teria que ter tempo para ensinar primeiro o que é seno, cosseno e tangente, essas coisas, né? E seria informação demais. Deixa eu ver aqui. Esse é sobre o setor circular. Certo. No desenho a seguir, as circunferências de centro A, D e O, respectivamente,
tem mesmo raio igual a 12 metros, sendo M a medida do ângulo COB, certo? 80 graus. Determine a área da região destacada ABCD. Note que O pertence às circunferências de centros A e D, e A e D pertencem à circunferência de centro em O, certo? Essa figura é bem interessante. Você está vendo ela aí, né? Sim. Se você observar, COB é um setor circular, né? De uma circunferência, cada um está todo aí mostrando, certo? Certo. Que seria um círculo que tem raio igual à medida do segmento CO ou BO, que tem o mesmo comprimento, certo? Certo. Esse setor ele seria mais ou menos esse aqui. Aqui está o círculo, a parte do círculo, né? O setor. Sim. Onde aqui está o C, aqui está o B, aqui está o O. Bem aqui está o D, aqui está o A, né? E tem outro aqui, né? Se você separar a figura, você consegue retirar isso aí, né? Sim. Ele quer a área dessa partezinha aqui, né? Ou seja, a área dessa parte é você pegar a área desse setor todo aqui, né? E retirar esse pedaço aqui, né? Que está em branco, né? Sim. Pronto, então a gente vai calcular duas áreas aqui, a maior e a menor, e diminuir a maior pela menor, que vai ficar só a que sobra, né? Sim. Pronto, para isso, para calcular a área da maior, e outra coisa que ele informou é que esse ângulo aqui é 80. Para isso a gente precisa saber quantas vezes o 80 cabe no 360. 60. Então, a gente pega 360 e divide por 80. Quanto é que dá esse resultado? 4,5. Pronto, 4,5. Então, ele cabe 4,5 vezes. Então, isso quer dizer que, para eu calcular a área de cada um desse setor, eu tenho que calcular a área do círculo que ele representa e dividir essa área por 4,5. 4,5. Então, eu vou chamar a área do setor maior de AS maiúsculo e a área do setor menor de AS minúsculo, certo? Certo. Do maior vai ficar π, que... sim, outra coisa, a gente precisa identificar os raios. Esse segmento aqui, ele fala que as circunferências de centro, vamos ler aqui de novo, no desenho a seguir, as circunferências de centro em A, D e O possuem mesmo raio. O que é que significa que elas possuem o mesmo tamanho? Esses raios medem 12. Então significa que A é o centro de uma circunferência, né? Dessa circunferência aí, logo aqui. Então, a distância de A até B é um raio, que mede 12. Da mesma maneira, de O a A é o raio dessa outra circunferência mais central, que está aqui, né? Sim. Também mede 12, já que todos esses três círculos aí, que são três círculos, né? Sim. Possuem o mesmo raio. Então, a gente agora consegue perceber que desse setor circular maior aqui, eles pertencem a um círculo de raio 24, certo? Certo. Então, percebeu isso? Sim. Pronto, então a área maior vai ser π, eu não vou multiplicar por 3,14 agora não. Só no final a gente usa isso, certo? Certo. Então, π vezes o raio ao quadrado, ou seja, 24 ao quadrado, dividido por 4,5, não é isso? Isso. Por que dividido por 4,5? Porque a gente só quer esse pedaço do círculo,
que representa, que cabe 4,5 vezes no círculo maior, certo? Certo. Pronto, então, 24 ao quadrado é 576. E quanto é 576 dividido por 4,5? 128. 128 exato? Sim, Pronto, então 128 vezes π, não é isso? isso. Pronto. Essa é a área do setor maior. A área do setor menor é a mesma, é a mesma coisa. Já que o ângulo é de 80, né? Ele cabe 4,5 vezes nesse outro círculo menorzinho aqui, né? Aham. Que é o círculo que está centrado em O. Esse círculo aí menorzinho. Então, em cima é π vezes 12 ao quadrado, que 12 é o raio desse, né? Sim, Percebe isso? sim. Pronto. 12 ao quadrado é 144. Quanto é 144 dividido por 4,5? Deixa eu ver. 32. 32 exatos? Sim. Então, 32 vezes π. Pronto. Eu tenho a área do setor maior, a área do setor menor, e agora eu vou subtrair. Então, a área da região que eu quero é 128 π menos 32 π, dá quantos π aqui? 128 mais Menos, pi. menos 32. Deixa eu ver. 96. Isso, 96 π. E agora só, apesar que ele não pede, né? Ele não pede para mudar o π, a pessoa você pode até deixar assim mesmo, metros quadrados, mas se quiser, multiplica aí trocando o π por 3,14. Dá quanto? 301,44. É bom porque ele dá uma ideia mais precisa de quanto é realmente a medida. Porque quando você fala 96 π, a pessoa imagina 96 e pouco, né? Sim, Mas é quando multiplica, vê que é uma área que passa dos 300, né? sim. Então, tá aí. O problema, assim, ele bota uma figura meio sinistra, aí parece que é bem difícil, mas olhando com calma, a gente consegue retirar aquilo que precisa. Dos outros assuntos, você tá ok? Sim. Ótimo. Nesse assunto ainda tem mais alguma dúvida? Tenho. Eu ainda não consegui decorar a sequência para saber fazer as contas. Na verdade, não é o problema que está aí mesmo. O problema não é decorar a sequência, porque cada questão tem tem um caminho, né? As fórmulas é a mesma. Você viu que eu sempre usei o quê? Fórmula da área do triângulo, né? Ou do círculo, né? E quando fala de setor circular, é só você dividir pela quantidade de vezes que aquele setor cabe dentro do círculo, né? Não é isso? Isso. Pronto. Quando você quer a área do setor circular, é pegar a área do círculo e dividir por quantas vezes aquele setor cabe dentro do círculo. Depois que você fez isso, aí o problema é que vai fazer com que você identifique por onde você tem que ir. Você viu que cada questão que foi resolvida aqui, ela não teve necessariamente uma mesma sequência, mas os cálculos são muito semelhantes. Isso realmente, assim, não é algo que se decora, realmente. Ele vai fixando à medida que você vai treinando. Eu não poderia lhe dizer que, caindo uma questão dessa, você já poderia resolver de primeira. Pode ser que sim, pode ser que não, por questão do tempo, né, que você
teve disponível para poder aprender melhor mesmo esse conteúdo. Mas o bom é que os outros conteúdos você já está com bastante segurança. E uma coisa é certa, uma prova não ia cair só com esse assunto, né? É. Que aí seria cruel. Entre esses assuntos, qual que você acha que é o mais difícil? Eu acredito que esse mesmo que a gente está vendo agora, porque, porque geometria é uma coisa que pouco se trabalha e envolve muitos problemas, né? Que bom! Na resolução de problemas, você vê que os outros você se pegou bem, né? Então não era, para você Sim, ver que não era mais difícil que esse. Não é que esse assunto seja difícil, mas é porque talvez por ter menos prática nele, ele pareça ser mais difícil. sim. O professor, ele costuma, tipo, a prova são 10 questões. Aí ele coloca deixa eu ver, quatro de um assunto, quatro de outro, e só duas do assunto mais difícil. Então isso é bom. Eu não E sei se a prova também, de recuperação é a primeira, porque essa é a primeira vez que eu fiquei de recuperação, eu não sei como que é. hum, Mas acho que é igual às outras. e eu acho justo também, porque cobrar mais do difícil não faz muito sentido, não. Na outra prova que você fez, caiu esse assunto aí de círculo. Sim. Tem alguma outra questão ainda que você queira para a gente aproveitar esses 15 minutos? Tem. Eu vou te mandar foto. Eu achei interessante. Aí, um terreno circular foi dividido em setores, conforme mostrado na figura a seguir. Note que você tem setor circular e você também tem coroa circular, né? Sim, Que é quando tem dois círculos aí. Então, a área, nesse caso, é a soma dessas áreas em verde, né? sim. Para isso, a gente você observe que a gente só precisa fazer duas vezes porque são iguais. Aí, tem dois pares iguais. São dois pares, né? Sim. O, deixa eu ver. Você vê que onde tem esse 30 graus aí, esse fininho, tem dois do mesmo, né? Sim. E tem dois do mesmo do maior. Então a gente só precisa observar o problema em duas faces. Esse setor maior, que ele está mais ou menos assim, né? E a parte que ele quer é essa aqui, né? Sim. Tem dois desse, um em cima e um embaixo. E tem um outro bem menor, que é esse aqui, que ele só quer essa parte aqui externa, né? Então é assim que você vai, para você conseguir realmente pensar em como se resolve um problema, você tem que, primeiramente, quando se trata de problema de geometria, a pessoa tem que rabiscar, né? Fazer rascunho, para poder fazer com que o raciocínio comece a surgir. Então a primeira coisa que a gente observou aqui é o quê? Que essa figura a gente pode dividir ela na metade, porque que são dois pedaços de cada, né? Sim. Então a gente pega, calcula a área desses dois aqui, soma e multiplica por dois, não é isso? Isso. Porque são dois de cada. Então, vamos calcular a área de cada um. Para isso, vamos ler as informações. A parte verde no desenho representa a área destinada a lazer, enquanto a parte branca representa a área destinada ao trabalho. O raio externo é 60 metros e o raio interno
é 90. Os filhos do dono do terreno reclamaram, dizendo que a área de lazer ficou menor que a área de trabalho. Eles têm razão? Então, área externa, ou raio externo e raio interno. Pelas medidas, você consegue observar que 90. Eu não sei por que ele utilizou o termo externo e interno, né? Mas provavelmente ele está se referindo a isso aqui. Esse todo aqui vai ser o 90, cabeamento, né? Sim. E esse pedacinho vai ser 60. Né? Não tem como ser o contrário. Porque 60 cabe dentro de 90 e não o contrário, né? Sim. Então a mesma coisa acontece aqui. 90, 60. O que ele quer saber é se a área em branco é maior que ou menor que a área em verde. Então, vamos lá, né? Aqui desse primeiro setor. Ah, sim, e outra coisa, esse 30 graus aí, ele está indicando que esse ângulo fininho, né? Você vê que ele está ligado, está se relacionando ao ângulo fino, né? Sim. Que esse ângulo fino é de 30 Grau. graus. Quando eu pego esse 30 e vou até o outro lado, fechando a minha volta, né? Que é Sim. 180, eu vou perceber que o restante ali é de 150, né? Sim. Ou seja, esse aqui é 150 graus. Pronto. Na primeira figura, quantas vezes ele vai caber dentro? É só dividir 360 por 150. Quanto é que dá? Deixa eu ver. 2,4. Pronto. A primeira figura ela cabe 2,4 vezes na. Ele cabe 2,4 vezes na figura maior. É isso que ele quer dizer, né? Então, vamos lá. A área desse setor grande, que eu vou chamar de AS grande, vai ser π vezes o raio de 90, né? Sim. Ao quadrado, dividido por 2,4. Então, 90 ao quadrado, 9 vezes 9, 81, então dá 8.100. 8.100 dividido por 2,4. Quanto a gente encontra? Deixa eu ver. É... 3.375. E a área do setor menor, o raio é de 60, então é π vezes 60 ao quadrado, dividido por 2,4. Então vai ficar π vezes 3.600 dividido por 2,4. 3.600 dividido por 2,4, quanto dá? Deixa eu ver. 1.500. Na verdade, observando aqui, a gente nem precisava calcular esse setor maior. Por quê? Porque o que vai interessar é o de dentro, né? Esse setor verde aqui. Mas a gente calculou, deixa ele aí. Pode ser que depois a gente use. Então, esse aqui a gente termina porque primeiro a gente já tem a área do verde, que é esse aqui, né? Sim. Vamos para esse outro aqui, 30 graus. 360 graus dividido por 30
vai dar 12, né? Sim. Então, significa que esse setor cabe 12 vezes no círculo, né? Sim. Se ele cabe 12 vezes, então a área dessa parte grande aqui vai ser π vezes o raio, que é 90, né? Ao quadrado dividido por 12. Ou seja, π vezes 8.100 dividido por 12. E quanto é 8.100 dividido por 12? 675. 675. Isso. E a área dessa parte pequena aqui vai ser π vezes 60 ao quadrado dividido por 12. Ou seja, π vezes 3.600 dividido por 12. E quanto é 3.600 dividido por 12? 300. Pronto. Então, a área dessa parte verde aqui que eu quero é a diferença. Então, 675 π menos 300 π vai dar 375 π. Não é isso? Isso. Pronto. Aí, eu tenho essas duas áreas aqui. Essa e essa. Representa a área em verde, né? Sim. Então, a área em verde vai ser a soma delas duas. 1.500 mais 375 dá 1.875 π, não é isso? Isso. E a área em branco vai ser a soma a área em branco vai ser qual? Se eu fazer a diferença desses dois aqui, eu vou achar a área dessa parte branca, né? Sim. Então, vamos diminuir uma pela outra. A área da parte branca ali vai ser como? 3.375 menos 1.500. Quanto é que dá? Quanto? 3.375 menos 1.500. 2,25. Não. Tem alguma coisa errada aí. É 3.375 menos 1.500. É 75 ou 60? 75. Tá Mas não vai dar certo. nenhum número, mas não vai dar número com vírgula, não, porque eles não são número com vírgula. Uai. 3.375 dividido. Não, é menos, não é dividido, não, é menos. Ah, tá. Que a gente está retirando para poder pegar a área dessa parte circular, que dessa coroa circular em branco. Dá 1.875. 1.875 é a área dessa parte em branco, né? Sim. Dessa primeira figura. Dessa outra aqui é 300, não é isso? Isso. Pronto, então 1.875 com mais 300 vai dar 2.185. Pronto. Aí quando a gente observa os dois resultados, qual é a conclusão que a gente chega? Que a área em branco ela está maior, né? Sim. Então a ideia dessa figura desse problema é isso, é você calcular em verde, calcular em branco e identificar quem é que está maior aí para saber quem tem razão, certo? Certo. Pois então é isso. Praticamente o assunto foi esse, não adianta coisar mais, né? Hoje a Sim. gente fica só com essas 2 horas mesmo. A minha sugestão é que você foque bastante principalmente nos outros assuntos que você já entendeu melhor, Certo. para garantir uma maior pontuação delas, Certo. certo? Certo. Então, só posso lhe desejar agora uma ótima prova amanhã. Obrigado. Então, fique com Deus e até a próxima oportunidade. Amém. Vocês também. Ô, Amém. David, Sim. só uma pergunta. Amanhã, na prova, se tipo